um Telegram. Só que aí a pergunta que fica é, e se o Google, se a Meta e se o Telegram e todas as outras redes sociais resolvem se unir em torno do combate ao PL da censura e colocam lá as mensagens realmente contra o PL e tudo mais, ignorando completamente o posicionamento do Ministério da Justiça, as notificações do Ministério Público Federal e até mesmo as decisões do Supremo Tribunal. O que vai acontecer? Vai acabar o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e nós vamos se comunicar como? O Brasil vai ser um país absolutamente sem redes sociais, porque no fim o que importa é que a ordem do Supremo ou a decisão do governo federal seja cumprida? Isso é um absurdo, é um negócio absolutamente sem precedentes. E aí, se nós chegarmos nesse cenário, definitivamente estaremos numa ditadura sem qualquer ressalva. E aproveitando a linha do Holiday, cara, é impressionante, não é por causa do ar-condicionado não, mas eu fico arrepiado quando a gente trata desse assunto. E é uma coisa minha, flertar com isso no século XXI, quer dizer, o avanço total e completo do Estado sobre as liberdades individuais, é uma coisa que parecia inconcebível durante o mandato do Bolsonaro. E a gente vê esse atropelo acontecendo nesse mandato petista, e pior, protagonizado pelo judiciário. E o PL da censura é incensado pela classe jornalística que subsiste só com a liberdade de imprensa. China, Índia, Rússia, Belarus, Indonésia, Azerbaijão, Bahrein, Cuba, Irã, Paquistão, Tailândia. Você tem todas essas restrições impostas a esses aplicativos que têm uma comunicação livre e deveriam continuar livre, Adrilles Jorge. A jurisprudência de uma democracia, de um país livre, de uma democracia ocidental, ela deve se basear numa jurisprudência internacional alicerçada pelas democracias nacionais, pelos estados soberanos que são democracias. Se você tem um aglomerado de países ditatoriais que eventualmente impõem sanções, impõem proibições, impõem restrições à liberdade de expressão expressa nas redes, Adrilles. A questão que se coloca é muito simples. Você está imitando ditaduras. O projeto de lei, ele incita coisas absurdas como tipo, você tem que coibir, proibir e limitar algum tipo de mensagem que possa promover algum tipo de crime futuro. Ou seja, tem um filme com o Tom Cruise, que é o Minority Report, que é isso. Você tem um Estado que é uma espécie de vidente que vai proibir crimes que você acha que vão acontecer. Ou seja, o subjetivismo desse negócio incita exatamente toda a sorte de possibilidade de censura, de limitação e de proibição de qualquer tipo de opinião que vá contra aquela opinião hegemônica de um Estado não soberano, mas autoritário. E isso é muito curioso, diante de uma série de autoritarismos do Estado que são feitos contra um princípio político que não se adapta ao a ideologia vigente de uma Rede Globo, de uma mídia progressista e de um judiciário pseudo-progressista também. Fica parecendo absolutamente ostensivo que a tentativa é calar ostensivamente qualquer tipo de oposição em nome de uma ditadura de uma opinião única. Não só opinião única, mas tentativa de cerceamento de novas vozes plurais dentro desse conglomerado de redes sociais, de possibilidades de mídias novas. A gente falou ontem do Twitter, que tem aumentado cada vez mais os seus negócios graças ao quê? A uma nova moeda, uma moeda que deveria ser uma lei em todo mundo, mas está se transformando em uma moeda de troca para um consumidor que quer o quê? Liberdade. Você está sendo cerceado em todos os níveis. Nas redes sociais, que representam a revolução do homem comum, que não precisa mais da tradução de um Estado totalitário ou de uma mídia, de uma grande mídia, de 2, 3 aglomerados de empresas de comunicação que falam pelo homem comum, ele tem na rede social a sua livre expressão de voz. Essa livre expressão de voz é tolhida em todo o país ditatorial. E mais uma vez, se você espelha esses países ditatoriais, você está se tornando um país ditatorial. Aliás, esse projeto de tolimento, que tem inclusive na deputada Tabata Amaral, amiga do Fernando Holiday aqui, eventualmente ele é um projeto mais duro, mais incisivo, mais agressivo que a maioria, aliás, de todos esses projetos que tornem a liberdade de redes sociais no mundo inteiro.
E, Geisiane, eu queria aproveitar o que o Adriles falou pelo seguinte. O Telegram se pronunciou falando que isso vai acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Eu vejo a oposição hoje no Brasil tentando, trabalhando, né? Desde a questão das armas, eles conseguiram, por meio do legislativo, segurar o ímpeto autoritário, a senha autoritária governista. Eles estão trabalhando também com relação ao marco do saneamento, né? Estão conseguindo derrubar trechos do marco do saneamento que permitiriam licitação sem, ou melhor, contrato sem licitação, né? A contratação direta. Então, a oposição está trabalhando, mas não seria o momento da oposição se articular e fazer um gabinete de crise? Porque quando o negócio está feio e a crise já está estabelecida, eu lembro que durante o governo Bolsonaro, a imprensa todos os dias criava uma crise diferente. Era uma fábrica de crises que não existiam na realidade. Hoje, a gente tem uma grande crise aqui, que é a liberdade de expressão em jogo. Se isso não for a primeira pauta e uma pauta consoante de toda a direita e a oposição, a gente perde todas as outras. Arcabouço fiscal, se você não tem liberdade de expressão, o arcabouço fiscal é diminuto perto disso. O Marco Antônio, a gente tem um problema muito sério dentro da direita em política, em termos políticos mesmo. A gente não consegue fazer política como a esquerda faz. E aqui, quando eu falo como a esquerda faz, eu não estou me referindo a problemas ilegítimos. Qual que é o problema principal da esquerda? Eles são mentirosos e criam crises. Essa é a questão. Durante a gestão Bolsonaro, nós não tínhamos crises, então eles criavam as crises. Aqui a gente não consegue articular dentro do campo da política. Isso é um problema muito sério. A gente não consegue se organizar e fazer política, porque cada um vai para um lado. Embora a gente tenha pautas que são incomuns, a gente não consegue se articular a ponto de fazer uma movimentação política dentro do Congresso, e uma movimentação política que eu não coloco nem só nessa política formal, mas na política enquanto militância, por exemplo. A gente não tem nenhum movimento militante pró-liberdade que seja forte, que seja firme e que coloque a pele da censura como a principal pauta. Se isso fosse o oposto, se fosse um oposto, se a esquerda não quisesse esse cenário, certamente nós teríamos por aí uma série de militâncias, nós teríamos greves de fome, nós teríamos pessoas acorrentadas em congresso, como você sempre menciona aqui. O que é interessante nesse cenário todo é que o Telegram ele surge justamente num cenário ditatorial, ele surge para ser a voz daqueles que não podem falar. E nesses países que você citou, nem todos eles estão, o Telegram está banido, né? O Telegram existe em alguns, mas o Telegram existe com restrições, ou seja, aquele país determina quais são os canais que podem ou não falar, que podem ou não operar dentro do Telegram. Isso já acontece aqui também. A gente já teve restrições de canais o ano passado, inclusive assim, de canais de influenciadores, como o Ítalo Marcilli, por exemplo, que não está envolvido diretamente com o campo da política, e esses canais caíram dentro do Telegram porque o governo entende, principalmente o judiciário, principalmente o STF, na figura do Alexandre de Moraes, entende que existem informações que a população não pode acessar. E é esse que é um grande problema. Por que nós não podemos acessar determinadas informações e, a partir delas, fazermos o nosso próprio discernimento e chegarmos a uma conclusão? Quando você está me proibindo de pensar, é porque a ditadura ela já existe. Concomitante a esse processo, um outro cenário que me preocupa bastante é que estão surgindo sempre figuras que se estão colocando já como censores dessa ditadura. E essas figuras, elas sequer têm uma base de arcabouço teórico, não são formadas em absolutamente nada, são apenas influenciadores que mudaram de opinião e passam a ditar o que é verdade dentro da nossa rede social. Eu trouxe aqui mais uma vez o exemplo do Felipe Neto, porque essa é uma das pessoas mais perigosas que a gente tem no momento. Ele fez um tweet ontem a respeito desse comunicado do Telegram, dizendo que o que o Telegram tinha acabado de fazer era estarrecedor. Enviar uma mensagem para todos os brasileiros com mentiras escabrosas sobre o PL 2630. Mentiras do nível que Jovem Pan e outros veículos bolsonaristas divulgam. Isso é muito grave. E ele finaliza colocando o arroba do Dino, que é aquele comunista que disse, que a gente até comentou do Dino ontem aqui, colocou o arroba do Alexandre e o arroba do Lula.
Então, veja, a gente tem uma pessoa que não tem a menor base de formação, que tem um poder de influência muito grande nos jovens, que está ditando o que é verdade ou não. O que o Felipe Neto acabou de fazer por dizer que o Telegram está divulgando uma fake news, na verdade é a fake news. É esse que é o problema. O conceito de fake news é totalmente subjetivo, portanto relativo, e só os censores, os que estão junto com a massa dos regressistas, é que podem dizer o que é fake news ou não. Eles não estão baseados em dados da realidade, eles não estão baseados na materialidade objetiva. Eles estão baseados em defender a sua ideologia, em defender os seus próprios interesses. Então a gente tem um cenário, aí sim escabroso, Felipe Neto, de uma ditadura, do judiciário principalmente, dentro do nosso país, e junto com isso, esse surgimento dessas figuras que já são censores, antes mesmo da PL da censura passar, antes mesmo do governo petista querer instaurar um órgão regulador que vai começar em rede social, mas isso vai se alastrar por toda a sociedade. E como o Holliday colocou aqui excelentemente bem, rede social não informa. Rede social é um ambiente que a gente se comunica. O que informa são os meios oficiais de comunicação, como uma Rede Globo. E em nenhum momento a PL faz algum movimento, demonstra algum movimento de que ela agirá contra a desinformação que a Rede Globo propaga, por exemplo, na sua programação. Muito pelo contrário. A PL sinaliza que ela vai beneficiar a Globo desde que a Globo continue a passar a ideologia, a mentira, e aí sim, Felipe Neto, mais uma vez, isso é que é estarrecedor. O princípio de desconfiança é muito claro quando se coloca: a Globo fez campanha pro Lula, de maneira quase que explícita. A Globo é uma emissora progressista, o judiciário tem uma composição quase toda formada por progressistas escolhidos no governo do Lula e da Dilma. Eventualmente, as fake news que são consideradas pelo judiciário são algumas que afetam o cerne do governo Lula, ou seja, a questão do mensalão, questão da ladruagem, questão da corrupção. Existe uma tendência política clara. E aí eu retomo aquela crítica que a gente estava fazendo, inclusive, infelizmente, ao governador Tarcísio Gomes de Freitas e outros tecnocratas de direita que simplesmente se preocupam em gestão. Tarcísio é um excelente gestor, excelentes gestores como Romeu Zema em Minas Gerais, mas se essas pessoas à direita não se colocarem a favor do principal problema que afeta a vida do cidadão, que é a perda de liberdade, esses tecnocratas estão, na verdade, incentivando pela omissão, um pecado tão grave quanto a ação pérfida, uma ditadura no Brasil. Para que serve um bom gestor se você não tem sequer liberdade no seu país para fazer, para trabalhar, para pensar, para agir, para se mover? Ou seja, o tecnocrata vira um serviçal, um idiota útil de uma ditadura, de um ditador. Então, meu caro Tarcísio, meu caro Romeu Zema, meu caro Bolsonaro, vocês têm que tirar os seus respectivos glúteos dos seus lugares de gestores e ídolos populares e berrarem, como tem berrado o Marcel Van Hatten, o Holliday, o Marco, a Geisiane, contra uma ditadura que se instala no país de cada vez mais clara. Acho perfeito isso, Adriles. A gente tem repetido aqui, Fernando, que o Tarcísio, ele tá, né, tem a TV Cultura, que é péssima TV Cultura. Viva do seu querido Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou umas coisas absurdas lá, que pra mim já são crime de responsabilidade na essência. Eu acho estranho o pessoal que tá indo pra Brasília, é que nem eles ontem, né, junta todo mundo com os deputados federais, alguns senadores, e falam os abusos e os atos antidemocráticos e contra a República cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Ok. Qual que é o diagnóstico do câncer? Está dado. Tem que tirar o câncer. Qual que é o câncer? Ministro ativista? Quais ministros? Quem cometeu esses atos? Exato. Não adianta ficar numa retórica que não empurra o pedido de impedimento o presidente do Senado, a Rodrigo Pacheco. E mais do que isso, se o Rodrigo Pacheco não se mobilizar, é conselho de ética na cabeça dele. Não dá. A gente não pode se contentar com o não do Pacheco e ficar falando, nossa, ele é muito vendido, nossa, como ele é comprado. Esse papo,
aí você acaba, passa o trator. O trator, tem um trator ali que, que passou esses dias no Senado, que é o Flávio Dino, o super-herói acima Vingador. do... Vingador. O Vingador acima do peso lá. Que, cara, não, é um negócio patético. Ele ri, ele tá rindo do desespero alheio. Mas eu quero mudar a pauta, posso? Eu só queria completar um cadinho aí, pelo seguinte, eu acho que o grande desafio da oposição está no Senado, evidentemente. Até porque a Câmara dos Deputados ela tem conseguido trazer algumas derrotas importantes para o governo. A gente conseguiu diminuir a quantidade de votos no PL da censura, forçando o adiamento da votação. Derrubamos o decreto do saneamento básico, etc. Ou seja, é relativamente fácil a articulação da oposição na Câmara dos Deputados se comparado com o Senado. No Senado a gente viu que, forçando bem, nós temos ali uns 32 senadores do nosso lado, mas ainda forçando bem. Há um potencial de chegar a uns 42, o que já seria excelente, perfeito. Com 42 você já não consegue... aliás, você já consegue barrar a nomeação do Zanin, por exemplo. Esse foi o placar que nós chegamos na internet, na votação da presidência do Senado. Cerca de 40 votos, mais ou menos por aí. A questão é como convencer esses senadores que estão um pouco mais ao centro e que na hora H votaram no Pacheco. Como convencer esses caras de que é a hora de pressionar definitivamente o Supremo? Porque se a gente não conseguir esses votos, se a gente não atrair os senadores que estão ao centro, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Mas se a gente chegar nestes representantes, é possível, em última instância, forçar o Pacheco a aceitar um pedido de impeachment de algum ministro do Supremo, ou, em última instância, arrancar ele da presidência do Senado. Forçar, mas sem isso não dá. Induzir como? A gente está tendo uma ditadura escancarada, visível aos olhos de todos. Quem não percebe os desmandos, os autoritários, aí sim é uma questão para além de direita e de esquerda. Quem não percebe os desmandos do STF, o autoritarismo, desculpa, mas é cúmplice de um momento absolutamente obscuro na história da República. Uma coisa é você induzir e você tentar persuadir alguém politicamente de uma circunstância. A circunstância está dada. É uma ditadura escancarada que está se abrindo na boca de todo mundo aqui.